Eu sou Wesley Santiago e você está no programa Por Esta Causa Eu Dobro os Meus Joelhos. Deus tem vitória para você, mesmo diante as lutas, as dificuldades e as adversidades da vida. Diante das intempéries do dia a dia, muitas vezes nós temos que matar o leão todos os dias. E nesses momentos difíceis, Deus sempre está conosco. Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa só. E você precisa, nós temos que perceber, ter a sensibilidade para perceber a presença de Deus. Sentir a presença de Deus. Saber que Deus está conosco. Porque muitas vezes nós nos sentimos só. E Deus está bem ali, nós não estamos vendo. Deus, ele se manifesta de variadas formas. Através do vento. Ou através do canto de um pássaro, através da natureza. Às vezes vai usar uma pessoa para te falar uma palavra amiga. Para dizer para você, filho, eu estou aqui, cuido de você, nunca te abandonei. Você não está só. Sinta a presença de Deus aí. Usar os nossos sentidos para perceber que Jesus está próximo. E o cego de Jericó. Ele era cego, mas ele ouvia. E ouvia muito bem. E um dia ele ouviu que Jesus ia passando. Por ali passavam muitas multidões. Mas o cego de Jericó soube discernir a multidão em que Jesus estava presente. Ele não perdeu a sua oportunidade. A oportunidade vai passando. E nós temos que ter a sensibilidade para perceber o momento certo. Aproveitando oportunidades que muitas vezes a vida vai lhe oferecer. Sim, porque as oportunidades passam. E depois você pode se pegar pensando, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz isso? Por que eu não aproveitei as minhas oportunidades? Por que eu não valorizei aquela pessoa tão encantadora que eu gostava tanto, mas eu deixei para lá. Depois me arrependi, mas a oportunidade passou. A oportunidade vai passando. Aproveite a tua oportunidade. Lucas, capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Jesus estava passando por Jericó. E com ele uma grande oportunidade para um homem cego à beira do caminho, mendigando com a sua capa. O versículo bíblico nos fala que aquele homem não tinha visão, ele era um homem cego. Mas também fala de um outro sentido, que ele ouviu que Jesus ia passando. Um homem cego à beira do caminho, com a sua capa, e sem muitas oportunidades. Muitas vezes na vida nós não vamos ter tantas oportunidades. Algumas coisas serão tiradas de nós. O cego de Jericó não era uma pessoa normal. Ele não via, ele era cego. Não via, porém ouvia. E ouvia muito bem. E ele usou esse sentido que ele tinha para
correr atrás da oportunidade. Você já tentou fechar os olhos e tentou andar de olhos fechados no meio da escuridão? Ou quando as luzes se apagam à noite, você não consegue visualizar, não consegue enxergar nada à sua frente? Assim era o cego. Ele não tinha oportunidades, ele não era como as outras pessoas. Mas um dia a oportunidade foi passando e ele ouviu. Muitas vezes nós não vamos ter as ferramentas necessárias que outras pessoas têm. E nem por isso nós podemos desistir. Porque se você desistir, você perde a sua oportunidade. O cego de Jericó, ele não enxergava, mas ouvia. E ele usou o que ele tinha à sua disposição. Usou as ferramentas necessárias para identificar Jesus. Então ele ouve que uma multidão diferente passava. E ele pergunta. Aguçou a curiosidade dele, né? E ele pergunta, o que era aquilo? E falaram para ele, Jesus ia passando por ali. A oportunidade ia passando. E neste momento, a oportunidade vai passando diante de você. Não perca a tua oportunidade. Identifique. Sinta a presença de Deus. Identifique Jesus no meio das multidões. Sim, porque hoje nós vemos muito barulho, muitas multidões. É tanta gente falando em nome de Deus. É tanta gente fazendo barulho por aí. Mas nem toda multidão Jesus está presente nela. Aquela multidão era uma multidão diferente. Onde Jesus passava, milagres aconteciam. Era glória a Deus, era brados de júbilo, pessoas sendo curadas. Aquela era a multidão do milagre. E esta multidão impressionou o cego que não enxergava nada, mas ele ouviu. Tem algo diferente passando por aqui, aleluia. E este algo diferente, esta multidão diferente, é a presença de Deus. Saiba identificar, tenha discernimento. Então, ele se levanta e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que iam passando o repreendiam para que se calasse. E o cego de Jericó cada vez clamava mais alto. Estavam ali querendo abafar a voz de um homem cego com a sua oportunidade diante de si. Mas ele teve perseverança. Ele continuou clamando. Muitas vezes vão tentar nos desanimar. E no caso do cego, eles o repreenderam. Ei, cala a boca, rapaz! Você vai incomodar o mestre! Mas ele cada vez clamava mais alto. Teve perseverança. Ele clamou tanto, confiou tanto. Ele acreditava que Jesus o curaria. Ele acreditou que valia a pena clamar. Ele acreditou que a sua história seria mudada. Ele não enxergava, mas ele ouvia e ele tinha boca para falar. Quem tem boca vai a Roma. É o ditado popular, né? Mas o cego, ele começou a gritar, a bradar, a clamar: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o repreendia para que se calasse. Ele teve perseverança, continuou clamando. Ele se expôs, teve humildade,
Porque ali, no meio de uma multidão, ele levantou a sua voz, ele chamou a atenção para si. Talvez alguém podia olhar para ele e dizer: quem esse homem pensa que é para querer falar com Jesus aqui? Querer chamar a atenção do mestre. Mas ele foi perseverante, ele foi humilde o suficiente. Tem gente que tem vergonha até de falar em público. Tem gente que quer passar despercebido, ficar ali escondidinho. Mas o cego se expôs por Jesus. Mas o cego se expôs pelo seu milagre. Mas o cego de Jericó teve perseverança, teve fé e teve humildade. Ele clamou, 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 gritou tanto que chamou a atenção de Jesus, que parou e mandou chamá-lo. E agora, aqueles mesmos que estavam ali desanimando, o repreendendo, chegaram até ele e disseram: ei, anima-te, homem. O mestre manda chamar. Você quer chamar a atenção de Jesus? Ou vai ficar se preocupando com a multidão ou o que eles pensam de você? Muitas vezes na vida vão tentar nos desanimar mesmo, jogando em nós aquele balde de água fria. E sempre vão dizer: desiste, desanime, para que isso? Pare de se expor tanto assim. Fica quietinho no seu lugar, sofra calado. Mas o cego de Jericó, Bartimeu, ele se expôs por Jesus. E ele acreditou que o milagre aconteceria na sua história. Jesus parou, mandou chamá-lo. Versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Perceba que o cego de Jericó deu testemunho, mas ele não precisaria nem abrir a sua boca. Todos o conheciam, todos sabiam que ele era um homem cego. E quando viam ele glorificando a Deus, enxergando, mudado, viam o testemunho do cego. Assim será na sua vida. Você não vai precisar falar nada. Você não vai precisar explicar nada para ninguém. Vão ver o milagre da tua história. Vão olhar para você e ver o que Jesus fez na tua história, meu irmão. Então, pare de se preocupar com a multidão. Se preocupe com você mesmo, se preocupe com o seu milagre, se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito e toque o coração de Jesus. Chame a atenção de Deus mesmo. Mesmo que alguém tenta te repreender, tenta te parar. Abra a tua boca e clame. Aleluia. Mesmo que você não tenha as ferramentas necessárias, use o que você tem, comece com o que você tem. Lute pelo teu milagre. Tenha perseverança, tenha fé, tenha resiliência. Seja humilde. A gente não está livre de ser alvo de críticas. Acontece. Nem Jesus agradou todo mundo. Não é você que vai agradar o mundo inteiro. E tá tudo certo. Ninguém é obrigado a gostar da gente não, meu irmão. Aleluia. E Deus quer te abençoar. Levante a tua cabeça, erga a tua voz em oração. Até mesmo pelas madrugadas. Lembre-se de orar, de buscar a presença do Senhor. Ore, busque. Apresente a Deus o teu projeto. Fale o que você quer. Ah, mas Deus não sabe o que eu quero, o que eu preciso? Ele sabe. Mas o interesse é seu. Peça para Deus. Deus é Deus sem você. E você sem Deus. Quem é você? Ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito.
Mas você precisa. E Deus permite certas coisas para que você seja curado da soberba. Então, muitas vezes nós somos soberbos, meus irmãos. E Deus permite certas coisas. Ele sabe o que você precisa. Mas e aí? Você quer ser curado? Você quer receber o milagre? Quer receber a bênção? Então peça. Fale com Deus. E você verá que as coisas vão mudar para você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, neste propósito. Por esta causa, nós dobramos o nosso joelho. Eu dobro o meu joelho. Por prazo interterminado, nós estamos aqui orando. Eu quero apresentar esta causa, Senhor, do teu filho e da tua filha que precisa de uma resposta, que precisa de um milagre. A coisa não está fácil para ele, não está fácil para ela, Pai. Mas o Senhor é Deus de resposta, é Deus que cura, é Deus que liberta. E eu te peço neste momento por uma cura, por uma libertação, um mover da parte do Senhor. Entra nesta situação aí agora, Senhor. Vai abrindo portas para o teu filho, para a tua filha. Ah, Senhor, tem misericórdia. Visita aí este emocional abalado, essa pessoa tão triste, que passou, Senhor, por situações difíceis. Muitos foram rejeitados, traídos, humilhados, perderam, sofreram golpes. E o problema foi o trauma que ficou. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal aí agora. Vai saindo todo mal agora, toda angústia, tristeza, opressão, depressão, síndrome do pânico, todo mal. Sai para nunca mais voltar. Recebe a cura, recebe a libertação. Vai abrindo portas também, Senhor. Portas de trabalho, portas de emprego. Meu Deus, pessoas que prestaram vestibular, pessoas que fizeram concurso público, que venham ser chamados em nome de Jesus. Recebe aí, recebe a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoando. Abençoe, Senhor, o trabalho da tua filha, o trabalho do teu filho. Senhor, que haja aí nesse trabalho uma promoção, Pai, uma vitória. Em nome de Jesus. Tem pessoas que se esforçam tanto, que são tão verdadeiras, tão sinceras, pessoas honestas, que merecem, meu Pai, uma promoção do trabalho. Abençoa, abre as portas. É no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu peço a vitória para tua filha. Senhor, ela tem perseverança. Já poderia até ter desistido, mas não desistiu do seu empreendimento, não desistiu do seu negócio, da sua empresa, da sua loja. Senhor, vai abrir as portas, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Receba a vitória, em nome de Jesus. E todo mal sai para nunca mais voltar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E nós estamos aqui neste propósito, toda segunda, quarta e sexta. Por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Deus te abençoe. Glória a Deus.